No episódio anterior, falamos sobre um dos maiores pregadores em toda a história da Igreja Cristã, João Crisóstomo, cuja vida era um reflexo perfeito daquilo que ele pregava no púlpito. Hoje falaremos sobre aquele que é conhecido como a harpa do Espírito Santo, Efrém da Síria, e falaremos também sobre Jerônimo, mais um gigante do quarto século, que é uma figura interessante, não por sua santidade, como o eremita Antônio, Santo Antão, nem por sua intuição religiosa, como Atanásio, nem por sua firmeza contra a injustiça, como Ambrósio, nem tampouco por sua devoção pastoral, como Crisóstomo, mas por sua luta gigantesca e interminável com o mundo e consigo mesmo. Sua santidade não foi humilde, amável e doce, mas orgulhosa, grosseira e amarga. Jerônimo sempre desejou estar acima do humano e por isso não tinha paciência com os que lhe pareciam ser indolentes, nem com os que de alguma maneira ousavam criticá-lo. Entre as muitas pessoas que foram objeto dos seus ataques impiedosos estavam não só os hereges, os ignorantes e os hipócritas, mas também João Crisóstomo, Ambrósio de Milão, Basílio de Cesareia e Agostinho de Hipona. Os que se atreviam a criticá-lo eram simplesmente chamados de asnos de duas patas. Pois é, Jerônimo não era uma pessoa fácil de lidar, mas apesar do seu temperamento e por causa dele, Jerônimo conquistou um lugar entre os gigantes do cristianismo no século IV. E nesse vídeo você saberá exatamente o porquê. Foram muitos os grandes nomes do cristianismo surgidos no século IV. Precisaríamos de muito tempo para falar de todos eles. Muitos se destacaram pelos seus feitos. E antes de falar sobre Jerônimo, eu quero rapidamente falar sobre Efrém da Síria. Efrém da Síria nasceu em Nísibis, por volta do ano 306 e morreu em Edessa, no ano 373. Ele foi um escritor clássico da igreja da língua siríaca, e suas obras são exemplos de uma teologia prática voltadas para a defesa da igreja em tempos turbulentos, e tornaram-se tão populares que, por séculos após a sua morte, autores cristãos escreveram centenas de trabalhos pseudoepígrafos em seu nome. Sua obra inclui uma grande variedade de hinos, poemas e sermões de exegese bíblica em verso e em prosa, comentários sobre os livros bíblicos e refutações dos hereges, mas ele é especialmente honrado por suas homilias métricas e seus hinos, pelos quais ele é chamado a harpa do Espírito Santo. Efrém teve uma grande importância, pois representa um cristianismo semítico pré-niceno, mas anti-ariano. Ele combateu a heresia ariana, defendendo a Trindade Santa de forma brilhante. Sua influência foi tão grande que todos os ramos do cristianismo siríaco posterior voltaram-se para ele como um professor espiritual. Ele era mestre em traçar suas imagens da natureza e da Bíblia numa rica e sugestiva linguagem, descobrindo toda a realidade como uma provisão de símbolos da verdade espiritual. Em uma época quando teólogos gregos dividiam igrejas sobre terminologia para descrever a divindade, Efrém defendeu o mistério essencial de Deus. E em seus textos, Efrém combina três heranças principais. Ele se baseia em modelos e métodos do antigo judaísmo rabínico, utiliza com habilidade a filosofia e ciência gregas e se delicia na tradição mesopotâmica do simbolismo oculto. A linguagem simbólica era muito usada por ele. Em vez de usar a filosofia, ele encontrou na poesia um veículo mais adequado para expressar o discurso teológico. Efrém tem sido considerado o mais importante de todos os padres da igreja na tradição siríaca da igreja. Mais de 400 hinos compostos por Efrém ainda existem. As mais importantes entre suas obras são os seus hinos edificantes e líricos, mas seus hinos contra as heresias tiveram uma influência muito grande também. Efrém os utilizava para alertar seu rebanho das heresias que ameaçavam dividir a igreja primitiva, como o docetismo, por exemplo, o arianismo também, e outras heresias que procuravam dividir ou reduzir a natureza de Cristo. Ele usava a poesia de seus hinos para combater as heresias e ensinar a verdadeira doutrina aos cristãos.
ele lamentava os fiéis que eram atirados de um lado para o outro e carregados em cada nova doutrina pela esperteza humana, por suas habilidades e desejos enganadores. Os hinos contra as heresias empregam metáforas coloridas para descrever a encarnação de Cristo como sendo tanto totalmente humana e ao mesmo tempo divina. Além dos hinos, ele também escreveu refutações contra os hereges, como Bardesanes, Mani, Marcião e outros. Daí ser necessário lembrarmos desse grande homem. Eusébio Sofrônio Jerônimo, também conhecido como Jerônimo de Estridão ou simplesmente Jerônimo, nasceu em torno de 348 em Estridão, na Dalmácia, atual Croácia, que era um lugar remoto do norte da Itália. Seus pais eram cristãos de uma próspera família latifundiária e lhe deram uma boa educação. Sua vida inicial seguiu o curso que era normal para um jovem habilidoso da classe alta, mas ele era como um jovem velho, que por isso logo se considerou muito acima dos seus contemporâneos. Ele foi instruído em Roma em gramática, em retórica e nos clássicos da literatura latina, 3 assuntos que ele não apenas dominou, mas aos quais se entregou completamente. Ele foi batizado em Roma no final de seus dias de estudante e tinha uns 20 anos de idade. Ele começou a fazer parte de um grupo ascético em Aquileia, mas o grupo acabou e ele decidiu viajar para o Oriente poucos anos depois, por volta de 370. A primeira cidade que visitou foi Antioquia, onde passou algum tempo para aprender melhor o grego. Pouco depois, pediu a um judeu convertido que lhe ensinasse o hebraico. Mas isso não bastava. Jerônimo ainda sentia uma paixão ardente pelas letras pagãs e a vida sensual. Tentando vencer suas tentações, passou a levar uma vida austera e estudou a Bíblia com mais assiduidade. Acabou se retirando de Antioquia para viver como eremita na cidade de Calcis, que fica na Grécia. Mas, mesmo em Calcis, o sexo não deixou de ser uma obsessão para ele. Ele queria se libertar totalmente dele, mas os sonhos e as lembranças das dançarinas de Roma perturbavam sua mente, até mesmo numa cidade como Calcis. Para vencer as suas tentações, ele tinha levado sua biblioteca consigo, e na caverna em que vivia, ele estudava, copiava livros e escrevia tratados. Num determinado dia, seu espírito foi sacudido quando, no meio de uma enfermidade grave, ele sonhou que estava no juízo final e que o juiz lhe perguntava: "Quem és?" Jerônimo afirmava: "Sou cristão." E o juiz lhe respondia: "Mentes, não és cristão, mas ciceroniano." Ele ficou tão abalado com a repreensão de que era um seguidor e propagador de Cícero e não um cristão, que a partir de então Jerônimo se dedicou com afinco redobrado, diga-se de passagem, ao estudo das escrituras, abandonando seus estudos clássicos e dedicando-se à escrita cristã, se bem que nunca deixou de citar nem de ler e imitar os escritores pagãos, pois seu trabalho continuou a mostrar a influência dos autores clássicos. Jerônimo, no entanto, não fora feito para levar uma vida de anacoreta. Como se viu depois, essa experiência não foi um sucesso. Jerônimo, na melhor das hipóteses, um homem irritadiço e convencido, descobriu que era impossível conviver com seus vizinhos, os quais não apenas eram provenientes de um contexto social e cultural diferente, como também não tinham paciência para com seu posicionamento latino e romano na controvérsia trinitária. Seus companheiros eremitas não gostavam de sua companhia. Provavelmente, antes de completar 3 anos como eremita, ele regressou à cidade de Antioquia, onde o bispo da comunidade nicena, Paulino, ordenou-o presbítero. Em Antioquia, com toda a probabilidade, ele ouviu Apolinário de Laodiceia, um dos mais eminentes exegetas da época, ensinar sobre as Escrituras. Em 373, entretanto, quando a morte do imperador Valente e a ascensão de Teodósio I haviam virado a maré da controvérsia trinitária, Jerônimo estava em Constantinopla, onde Gregório de Nazianzo o instruiu nas Escrituras e introduziu as obras de Orígenes. Agora, pela primeira vez, Jerônimo voltou-se para a tradução. Ele verteu, editou e amplificou a crônica de Eusébio de Cesareia, um esboço de história mundial, desde o nascimento de Abraão até o ano 325 d.C.,
e começou um projeto de verter as homilias de Orígenes em latim. Jerônimo queria se libertar totalmente da influência que a carne tinha sobre ele. A única maneira que ele encontrou de se desfazer destas tentações era castigar o próprio corpo. E por causa disso, ele levava uma vida exageradamente austera. Andava sujo e chegou mesmo a dizer e praticar que quem tinha sido lavado por Cristo não tinha necessidade de se lavar de novo. Imagina se essa moda pega, né? E isso ainda não bastava. Era necessário ocupar sua mente com algo que desalojasse as lembranças de Roma. Foi então que ele decidiu estudar hebraico, se dedicando ainda mais a essa matéria. Para sua mente treinada na literatura clássica, o hebraico, com suas letras raras e suas aspirações, parecia bárbaro. Mas, como cristão, ele se dizia que nessa língua estavam escritos os livros sagrados e que, por isso, ela era divina. Nesse período, escreveu também A Vida de São Paulo, o eremita. Jerônimo foi atacado por sua percepção de que o estado celibatário é superior ao do matrimônio, e Jerônimo retrucou por causa disso a seus críticos nas obras contra Elvídio e contra Joviano, defendendo o ideal de virgindade para as mulheres, como também para os homens, e considerando a mãe de Jesus como um modelo para os que desejavam viver uma vida ascética. E para isso, ele argumentou que Maria, mãe de Jesus, fora virgem por toda a sua vida. Jerônimo promoveu o ascetismo, declarando que todos os que têm medo de dormir sozinhos devem ter esposas. Ele também disse: "Eu louvo o casamento porque traz virgens ao mundo." Os ataques de Jerônimo ao luxo e ao estilo de vida não ascético provocaram a oposição de vários clérigos. Jerônimo esteve em Constantinopla antes e durante o Concílio Ecumênico do ano 381, e mais tarde, em 382, voltou para Roma e foi designado secretário particular do bispo Dámaso, que era um bom conhecedor da natureza humana e sabia que Jerônimo era uma pessoa difícil de lidar, mas que era um cristão verdadeiro. O bispo Dámaso deu a Jerônimo as oportunidades que ele necessitava para estudar e escrever, e foi o primeiro que lhe deu a sugestão da obra que mais tarde consumiria boa parte da sua vida e seria seu principal monumento: uma nova tradução da Bíblia para o latim, a Vulgata. O caráter literal e não literário das versões latinas antigas da Bíblia ofendeu muitas pessoas instruídas, e Dámaso queria o melhor para a igreja. Enquanto esteve em Roma, Jerônimo adquiriu um círculo de amigos, entre eles Tirânio Rufino, de Aquileia, que mais tarde uniu-se a Jerônimo na confecção de traduções sistemáticas das obras de Orígenes e, portanto, no fornecimento dos únicos textos por meio dos quais muitos dos escritos de Orígenes, são conhecidos hoje. Rufino iria partilhar o entusiasmo de Jerônimo pela vida ascética, mas no final disputaria severamente com ele sobre a reputação e ensino de Orígenes. A briga entre os dois antigos amigos foi bastante intensa. Ainda em Roma, Jerônimo começou a trabalhar nessa tradução da Bíblia, na Vulgata, mas seria em Belém que ele se entregaria totalmente a esta tarefa. Foi em Roma que Jerônimo também começou a discipular um grupo de mulheres castas e devotas que viviam no palácio da viúva Albina e de sua filha Marcela, também viúva. Estas mulheres se dedicavam a uma vida austera, à meditação religiosa e ao estudo das Escrituras. Também participavam deste grupo Marcelina, a irmã de Ambrósio de Milão, Acela, a filha de Marcela, e Paula, uma mulher rica, com suas filhas Blesila e Eustóquia. Estas mulheres absorviam com avidez os ensinamentos de Jerônimo. Algumas logo começaram a estudar grego e hebraico, e Jerônimo tinha com elas conversas sobre o texto bíblico, o que não era possível com seus contemporâneos homens. Interessante isso. Interessante que Jerônimo, que nunca soube manter um relacionamento amistoso com seus colegas homens, o soube com este grupo de mulheres. E isso, apesar de o sexo sempre ter sido para ele uma obsessão, tanto que ele tinha horror de pensar na fisiologia feminina. Entre estas mulheres santas, porém, que escutavam Jerônimo com avidez e que não poderiam querer corrigi-lo, Jerônimo estava tranquilo e à vontade
E assim foram elas, e não o resto do mundo, que conheceram a devoção e doçura que estavam escondidas no fundo da sua alma, da alma de Jerônimo. Mas Jerônimo continuava fazendo inimigos entre as pessoas chegadas ao bispo Damásio. Ele defendia que os celibatários eram seres superiores aos que decidiam se casar, e no processo de expor essas perspectivas, Jerônimo demonstrou uma tendência para atacar o clero ordinário e os cristãos de Roma como indignos de sua vocação, tornando-se assim muito impopular. Não fosse o apoio do bispo Dámaso, os anos de paz que Jerônimo viveu em Roma nunca teriam acontecido. Por isso, quando Dámaso morreu, em fins do ano 384, uma tempestade se desencadeou. Blesila, uma das filhas de Paula, morreu, e algumas pessoas disseram que sua morte fora causada pela vida excessivamente rigorosa que Jerônimo lhe tinha imposto, pois ela havia adotado práticas ascetas que acabaram afetando sua saúde e a tornaram tão fraca fisicamente que ela morreu apenas 4 meses depois de começar a seguir as instruções de Jerônimo. A maior parte da população romana ficou enfurecida com Jerônimo, acusando-o de causar a morte prematura de uma jovem tão altiva. Para piorar, sua insistência de que Paula não deveria lamentar a morte de sua filha e de suas reclamações de que o luto por ela era excessivo, foram vistos como cruéis e polarizaram ainda mais a opinião pública contra ele. Jerônimo também ficou decepcionado com a eleição de Cirício como sucessor de Damásio. Cirício não apreciava os estudos de Jerônimo, e todas essas questões fizeram Jerônimo decidir ir embora de Roma. Para onde? Para a Terra Santa, ou como ele dizia, de Babilônia para Jerusalém. Ele foi seguido por seu irmão Pauliniano e diversos amigos. Era o ano 385. Logo depois, Paulo e sua filha Eustóquia seguiram Jerônimo por outro caminho, e juntos eles peregrinaram pela Palestina. Depois Jerônimo continuou até o Egito, onde viviam os heróis da vida ceta, os monges do deserto. Ali Jerônimo visitou as escolas de Alexandria e as cavernas do deserto, e ouviu Dídimo, o cego, ensinar sobre o profeta Oséias e contar o que se lembrava de Santo Antão, que morrera 30 anos antes. Em meados de 386, no entanto, estava de volta à Palestina, onde ele e Paula decidiram se dedicar à vida monástica. Não o fizeram, porém, com o rigor extremo dos monges do deserto, mas com uma austeridade moderada, principalmente estudando. Paula era rica e Jerônimo contava também com alguns recursos, e assim eles fundaram 2 mosteiros em Belém. Eram mosteiros duplos, um para mulheres, sob a direção de Paula, e outro para homens, sob a direção de Jerônimo. Assim começou o seu período mais frutífero de estudo e de escrita. Com recursos financeiros suficientes, providenciados pela rica Paula, que investia também em aumentar sua biblioteca, Jerônimo passou a estudar o hebraico com mais profundidade ainda, para traduzir a Bíblia, e ao mesmo tempo ensinava latim às crianças do povoado e grego e hebraico às monjas de Paula. Acima de tudo, no entanto, Jerônimo se dedicou à obra que seria seu principal monumento literário, a tradução da Bíblia para o latim, a Vulgata Latina. Na época de Jerônimo já existiam outras traduções das Escrituras, mas todas tinham sido feitas a partir da Septuaginta, isto é, a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. Nos seus primeiros séculos, a Igreja serviu-se sobretudo da língua grega. O Novo Testamento, incluindo a Carta aos Romanos do apóstolo Paulo, bem como muitos escritos cristãos de séculos seguintes, foram escritos em grego. Mas no século IV, esta situação já havia mudado. E circulavam diversos textos e extratos latinos, todos eles baseados sobre a tradução grega e em estado precário. Quando o Papa Dámaso encarregou Jerônimo de estabelecer um texto digno de confiança para a Igreja no ano de 384, não o encarregou de preparar uma nova tradução, mas apenas de rever e corrigir esses textos que circulavam em Roma com a ajuda da tradução grega, no caso, a Septuaginta.
Mas Jerônimo se pôs ao trabalho, apesar de ser constantemente interrompido por sua enorme correspondência, suas constantes controvérsias e as calamidades que assolavam o mundo. Ele se propôs ao trabalho de pegar o texto direto do original em hebraico. Vocês que estão acompanhando essa série já puderam analisar as controvérsias teológicas, as heresias, os cismas e toda a discussão que havia naquela época e que dividia a igreja. Então, portanto, sendo Jerônimo um cristão envolvido com as questões de seu tempo, a tarefa de fazer uma tradução da Bíblia diretamente do hebraico era, no mínimo, desafiadora. Jerônimo começou a fazer essa revisão, mas a partir do ano 391, já estabelecido na Palestina, resolveu retraduzir todo o Antigo Testamento com base nos textos em hebraico e aramaico, inclusive Tobias e Judite, que encontrou em aramaico os demais deuterocanônicos, Ele baseou-se no texto grego, concluindo tudo por volta do ano 406. É importante ficar claro que Jerônimo não iria incluir os livros apócrifos, pois os judeus lhe informaram que eles não eram sagrados e a lista cristã mais antiga dos livros do Antigo Testamento havia sido preparada por Melito de Sardes no ano 170 d.C. e nela não foram incluídos os livros apócrifos. No entanto, o Papa Dámaso exigiu que ele assim o fizesse. Jerônimo obedeceu, mas acrescentou notas explicativas, deixando claro que tais livros foram colocados a pedido do Papa Dámaso. Em sua obra Prólogos Galeatos, que é um prefácio feito por Jerônimo em sua tradução do livro de Reis, que era composto por 4 partes, por primeiro e segundo livros de Samuel e primeiro e segundo livros de Reis, Jerônimo afirmou: da mesma maneira pela qual a igreja lê Judite, Tobias e Macabeus no culto público, mas não os aceita entre os livros canônicos das Escrituras, assim também esses 2 livros, Sabedoria e Eclesiástico, são úteis para a edificação do povo, mas não para receber as doutrinas da igreja. E então há 22 livros da Antiga Lei, 5 livros de Moisés, 8 livros dos profetas e 9 agiógrafos, que são aqueles que não estão incluídos no Pentateuco e nos profetas. E embora alguns incluam Ruth e Lamentações entre os agiógrafos, pensam que eles devam ser contados separadamente. Devemos, portanto, ter 24 livros na Antiga Lei. Esse prefácio das Escrituras pode servir como uma segura introdução a todos os livros que são vertidos do hebraico para o latim, para que possamos ter certeza de que o que está fora deles deve ser colocado de lado entre os apócrifos. Porém, com o passar do tempo, a Igreja Católica disse que os 7 livros apócrifos, assim como os acréscimos a Esther e Daniel, deveriam ser chamados de deuterocanônicos, porque haviam sido canonizados posteriormente pelos concílios de Roma, de Hipona e de Cartago. Porém, estes concílios não foram internacionais, mas regionais. O Concílio Internacional, que exigiu que todos os católicos reverenciassem estes livros deuterocanônicos, sob pena de excomunhão, foi o Concílio de Trento, no ano 1546. Portanto, antes de 1546, muitos teólogos católicos, a exemplo de Jerônimo, também não aceitavam estes textos deuterocanônicos como parte do cânon sagrado. E algo que também é digno de nota é que as cópias mais antigas da Septuaginta que nós temos são as feitas pelos cristãos do 4º século depois de Cristo. E elas apresentam os livros apócrifos ou deuterocanônicos. No entanto, não há nenhuma cópia preservada da Septuaginta usada nos tempos de Jesus. E tanto Fílon de Alexandria quanto Flávio Josefo, ambos do 1º século e que usavam a Septuaginta, não fazem menção alguma aos livros apócrifos em suas obras. Flávio Josefo chega a dizer que haviam apenas 22 livros no Antigo Testamento. E é também importante dizer que nem todos os manuscritos que temos da Septuaginta trazem estes livros apócrifos. E as 3 cópias mais extensas da Septuaginta não estão de acordo quanto à lista do cânon dos livros apócrifos ou deuterocanônicos, apresentando diferentes listas, incluindo, por exemplo, o Salmo 151 a 155, os Salmos de Salomão, a oração de Manassés, 3º e 4º Macabeus, Odes de Esdras e Esdras grego, os quais não aparecem na Bíblia Católica. Desta forma, assim como os 7 livros apócrifos e os acréscimos a Esther e Daniel foram considerados santos posteriormente porque faziam parte da Septuaginta, por que é que a Igreja não incluiu estes outros livros também? No Novo Testamento, Jerônimo selecionou e revisou textos.
Esta versão de Jerônimo recebeu o nome Vulgata. O termo Vulgata vem da expressão Vulgata Versio, isso é, versão de divulgação para o povo, e foi escrita em latim, um latim cotidiano. A Vulgata foi produzida para ser mais exata e mais fácil de compreender do que suas predecessoras. Foi a primeira e, por séculos, a única versão da Bíblia que verteu o Velho Testamento diretamente do hebraico e não da tradução grega conhecida como Septuaginta. E esta versão latina da Bíblia foi usada pela Igreja Católica Romana durante muitos séculos e ainda hoje é fonte para diversas traduções. No entanto, a princípio, não foi tão bem recebida como Jerônimo desejava. Naturalmente, a nova tradução da Bíblia, como toda nova tradução, mudava algumas das passagens favoritas de algumas pessoas e muitos se perguntavam que direito tinha Jerônimo de mudar as escrituras. Além disso, muitas tinham aceito a lenda de acordo com a qual a Septuaginta tinha sido traduzida por 70 homens que coincidiram até mesmo nos mínimos detalhes na sua tradução, apesar de trabalharem separadamente. Com isso, justificava-se a versão grega e afirmava-se que ela era tão inspirada como o original hebraico. Por isso, quando Jerônimo publicou uma nova versão que diferia da Septuaginta, não faltaram os que o acusaram de estar faltando com respeito para com as Escrituras. Estas críticas não provinham somente de pessoas ignorantes, mas até mesmo de alguns dos mais sábios, dos mais distintos pensadores da época, como é o caso de Agostinho de Hipona, que, do norte da África, escreveu para Jerônimo o seguinte: rogo-te que não dediques teus esforços à tradução dos livros sagrados para o latim, a menos que sigas o método que seguistes antes em tua versão do livro de Jó, ou seja, acrescentando notas que mostrem claramente em que pontos tua versão difere da Septuaginta, cuja autoridade é inigualável. Além disso, não vejo como, depois de tanto tempo, alguém possa descobrir nos manuscritos hebraicos alguma coisa que tantos tradutores e bons conhecedores da língua hebraica não tenham visto antes. Jerônimo não respondeu a Agostinho logo em seguida. E quando finalmente o fez, simplesmente deu a entender a Agostinho que ele não deveria tentar se promover atacando os que eram maiores do que ele. De maneira sutil, ao mesmo tempo que parecia elogiá-lo, Jerônimo dizia a Agostinho que o combate seria desigual e que, portanto, Agostinho faria bem deixando de criticá-lo. Muitos foram objetos dos seus ataques, como já foi dito, mas no caso de Agostinho, a situação foi diferente, pois anos mais tarde Jerônimo precisou refutar a heresia dos pelagianos, da qual falaremos no próximo vídeo, e para isso teve de recorrer às obras de Agostinho. A admiração que Jerônimo tinha por Agostinho foi direcionada para poucas pessoas e foi demonstrada em uma carta que mais tarde ele escreveu para o sábio bispo de Hipona. No período que esteve em Belém, que corresponde aos últimos 34 anos de sua carreira, foram de uma produção literária surpreendente. Ele estava no mosteiro em Belém e foi nessa época que seguiu a direção do bispo Epifânio de Salamina. Ele tomou uma posição contrária a seu antigo mestre Orígenes. Aliando-se com Teófilo de Alexandria e posicionando-se firmemente contra o mais proeminente defensor oficial de Orígenes, o bispo João de Jerusalém, ele conseguiu amargar permanentemente suas relações com seu velho amigo Rufino, o qual havia conhecido em Roma e com o qual havia trabalhado na confecção de traduções sistemáticas das obras de Orígenes. O resultado foi um longo debate literário entre eles, que por fim fez da controvérsia origenista uma questão em Roma e no Ocidente. Também foi nessa época em que viveu em Belém que Jerônimo tomou o lado de Agostinho no debate sobre as ideias de Pelágio. Entre as suas obras mais importantes, além da Vulgata, estão o seu catálogo de autores cristãos, chamado Vidas de Homens Ilustres, que é uma coleção de 135 pequenas biografias que ele compilou, sendo a primeira história da literatura cristã. Outra grande obra é o seu diálogo contra os pelagianos, de perfeição reconhecida até pelos seus adversários, e os tratados contra o origenismo. Além de escrever contra Pelágio, que apoiou a possibilidade de impecabilidade humana, e contra Rufino, que apoiou a ortodoxia de Orígenes, Jerônimo também escreveu contra Euvídio, que negou a virgindade perpétua de Maria,
Escreveu também contra Joviano, que negou que o monasticismo era uma forma superior de vida cristã, e também escreveu contra Vigilâncio, que negou o culto dos mártires. Em cada caso, as posições defendidas por Jerônimo, embora com exagero e amarga injúria, acabaram prevalecendo na Igreja Católica. Ele lia muito, extensivamente, e tinha uma memória tremenda. Sem suas obras, muita informação estaria perdida para nós hoje. Apesar da sua personalidade, descrita como amarga, vingativa, vaidosa e inconsistente, a erudição de Jerônimo deixou séculos futuros em débito com ele. Tudo isso pode dar a entender que Jerônimo era uma pessoa insensível, preocupada somente com o próprio prestígio. Mas, pelo contrário, seu espírito era extremamente sensível e, precisamente por esta razão, ele tinha de apresentar para o mundo uma fachada rígida e imperturbável. Talvez ninguém soubesse isso tão bem como Paula e sua filha Eustóquia. Mas Paula morreu no ano 404 e Eustóquia no ano 419 e Jerônimo ficou só e desanimado. Sua dor era tanto maior porque ele sabia que não só ele se aproximava do seu fim, mas toda uma era. Uns poucos anos antes, no ano 410, Roma tinha sido tomada e saqueada pelos godos sob o comando de Alarico. Todo mundo estremeceu a esta notícia. Quando Jerônimo o soube, em seu retiro em Belém, escreveu a Eustóquia: quem pode acreditar que Roma, construída pela conquista do mundo, tenha caído? Que a mãe de muitas nações se transformou num túmulo? Meus olhos obscurecem por causa da minha idade. E com a luz que tenho à noite, não posso ler os livros em hebraico que até de dia me são difíceis por causa do pequeno tamanho das letras. Jerônimo viveu ainda quase 10 anos depois da queda de Roma. Foram anos de solidão, controvérsias e sofrimento. Por fim, poucos meses depois da morte de Eustóquia, no dia 30 de setembro do ano 420, aos 73 anos de idade, o velho erudito entregou o espírito. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, para que você possa estudar a Bíblia e a história da Igreja conosco e participar da nossa rede de oração e intercessão. Você será ricamente abençoado.